Livro de Deuteronômios, é o capítulo 10. Vai te ajudar muito, irmãos. Palavra que vem de Deus, vem do Senhor para a tua vida, e Deus vai alcançar você. Domingo nós vimos a condição de não sermos precipitados, buscar diante de Deus resposta em oração. E hoje nós vamos entrar na direção do Senhor, algo que o Senhor falando a Moisés de suma importância. Livro de Deuteronômios, é o capítulo 10. Eu vou ler com vocês o versículo 12 e o versículo 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Quando nós observamos, irmãos, nós vamos perceber algo muito importante em todas as direções do Senhor. Quando o Senhor dá a condição de Israel, primeiro, a condição de obediência. Isso é algo primordial na vida de todo aquele que começa a caminhar com Jesus. Só que nós vamos ver hoje algo de suma importância, que isso reflete em toda a nossa vida. Desde o início da nossa caminhada até o último dia da nossa vida. Isso nós temos que carregar isso no coração. E quantos vão passando-se os tempos, a pessoa vai perdendo isso. E nós temos que observar como nós estamos nessa questão diante de Deus. Quando você vê o versículo 12, agora pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor o que? Seu Deus. Nós vamos falar hoje sobre temor. A palavra temor, ela não quer dizer medo de Deus, mas ela quer dizer algo que nós conhecemos, é um respeito. É um zelo que nós vamos tendo no nosso coração para as coisas do Senhor. É uma condição de reconhecimento, de uma reverência no coração para as pequenas coisas, as grandes coisas de Deus. E quando nós observamos a direção de Deus para com Israel, e serve para nós hoje, para que eles respeitassem, reverenciassem o nome do Senhor. Essa reverência, esse temor, esse respeito, ele precisa ser constante no nosso coração. E conforme nós vamos conhecendo a Deus, vamos nos aproximando do Senhor, esse temor, ele vai crescendo no nosso coração. É um zelo que vai tomando conta da nossa vida em quê? Em tudo. Em tudo aquilo que você faz para com Deus, seja na condição de um compromisso. Quantas são as pessoas que às vezes elas vão perdendo a condição do temor. Elas vão perdendo a condição da reverência, do respeito para com o Senhor. Às vezes ela fala algo com Deus e ela já não cumpre mais. E essa condição, ela já não se importa mais. Eu preciso perceber se no meu coração eu não estou perdendo esse temor, essa reverência, que desde o início da nossa conversão, isso vai sendo enxertado em cada um de nós, diante de Jesus. É aquele cuidado, é aquele zelo que você tem para com as coisas do Senhor. Por isso que quando o Senhor traz essa instrução, essa direção para o povo de Deus, Ele vai mostrar exatamente isso. Versículo 12, agora pois, ó Israel, serve para mim, para você, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus. Não que você tenha medo de Deus, não, mas que você procure respeitar o Senhor. Que você procure respeitar a palavra de Deus. E esse zelo no coração, ele é importante porque vamos em 1 de Pedro, é o capítulo 1, lá no final da Bíblia. É importante essa mensagem, irmãos, porque muitos estão perdendo esse temor e não estão se apercebendo disso. Esse zelo, esse cuidado que a pessoa tinha para com as coisas de Deus, às vezes ela pode perder isso. E aqui quando Pedro ele vai exortar a condição da santidade, da permanência, ele dá uma instrução muito importante. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pega aí na sua Bíblia.
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17. Diz: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui basta para nós. Desde o início da nossa conversão até o último dia do nosso fôlego de vida, nós temos que andar nesse temor para com Deus. E muitas são as coisas, situações que vêm ao coração que vai levando a pessoa a perder esse temor. O que é temor? Respeito. É uma reverência que você tem para com Deus. É aquele zelo, é aquele cuidado que você tem para com as coisas do Senhor. E nós temos que tomar um cuidado muito grande para que não venhamos perder esse temor no nosso coração. Como se nada mais Deus importasse. Não, Deus entende, Deus compreende. Não, eu preciso tomar um cuidado com isso. Para que tudo aquilo que eu venha fazer diante do Senhor, eu venha executar. Às vezes a pessoa perde o temor em várias áreas da sua vida. Pode ser na sua condição com fidelidade para com Deus. Ela já não honra mais ao Senhor como honrava antes. O coração, ele está perdendo essa reverência para com o Senhor. Está perdendo esse temor para com Deus. Eu queria trazer um texto que vai nos ajudar muito a gente entender. Pega a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, segundo Samuel. Segundo Samuel, é o capítulo 6. Pega aí na sua Bíblia. Vamos em segundo Samuel, é o capítulo 6. Nós estudamos isso aqui há algum tempo, esse texto maravilhoso, lindo. Mas eu queria trazer algo aqui que vai nos ajudar bastante, que Deus colocou no meu coração. Segundo Samuel, é o capítulo 6. Quando eles estão transportando a arca, a Bíblia diz que um homem chamado Uzá, porque a arca devia ser conduzida por varais. A arca era um caixote de madeira, que alguns dizem que tinha mais ou menos 1,30 m de altura, mais ou menos de largura, uns 60 centímetros, com mais ou menos 1,30 m também de comprimento. Era um pouco grande. E havia do lado argolas, onde se colocava varais e se carregava essa arca. E por um motivo eles colocaram ali num carro de boi, e quando esse carro de boi caminhando, viu ali, acho que o terreno desnivelado, aquela arca meio que pendeu, ela foi cair e Uzá tocou na arca. Quando Uzá toca na arca, a Bíblia diz que Uzá ele morre. Porque não se podia fazer isso. Não podia tocar na arca. E quando Davi percebe o que havia acontecido, Davi não quer levar a arca para sua casa. Ele deixa na casa de um homem chamado Obed-edom. E no versículo 9, segundo Samuel capítulo 6, e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, quantos meses? E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. 3 meses a arca ficou ali, irmãos. E Deus o abençoou. Mas eu quero que você entenda. Eu vou no versículo, guarde aí, eu quero que você vá em 1 Samuel, capítulo 6. Quando os filisteus eles tomaram a arca por causa da transgressão dos filhos de Samuel, a arca foi levada à terra dos filisteus. Só que começou a acontecer muitas coisas na terra dos filisteus. Eles colocavam a arca bem à frente de um deus chamado Dagon, e a Bíblia diz que no outro dia esse Dagon estava prostrado diante da arca. Começou a acontecer muitas coisas, hemorroidas, muitas situações aconteceu entre os filisteus. Eles pegaram aquela arca, colocaram ali algumas coisas de ouro, hemorroidas de ouro, colocaram aquela arca num carro de boi e falaram: se for de Deus, eles vão seguir em direção a Israel. E assim fez. E eles foram. Eles chegaram no lugar onde se chama Bet-seme. E quando os moradores viram aquela arca chegando, o coração deles se alegraram, pegaram ali os animais, ofereceram a Deus em holocausto, pegaram aqueles baús de ouro, pegaram a arca, a alegria deve ter tomado conta de todo o povo. Só que olha que coisa, irmãos, se você pega o versículo 19,
Aí diz assim, 1 Samuel 6, 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro do quê? Da arca, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o quê? Entre o povo. Não podia fazer isso. Quantas vezes a pessoa ela vai perdendo esse temor do Senhor? E ela vai fazendo aquilo que Deus ele condena, que Deus abomina, que Deus ele não aceita. Nós temos que tomar um cuidado muito grande para não sair do que a palavra de Deus ela declara. Ela perde esse respeito, esse zelo, ela perde essa reverência por aquilo que Deus declara, por aquilo que Deus diz. Eles não poderiam ter feito isso. E com certeza essa condição deve ter passado de geração em geração. E quando o Davi viu que Uzá tinha tocado na arca, ele não quis conduzir a arca, deixou na casa de Obed-edom. Mas o ser humano tem uma característica. Já viu aquelas épocas de Natal, quando tem lá, às vezes traz presente, o que a criança quer fazer já? Ela já quer abrir, vem tudo bonitinho, fechadinho ali, ela já quer abrir. Às vezes aniversário, não, você vai abrir só no dia. Porque o ser humano ele é curioso. Irmãos, perceba uma coisa, 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. Será que, vou falar em hipótese, não surgiu no coração de Obed-edom em espiar dentro da arca para ver o que tinha ali dentro? Mas havia no coração dele o quê? Temor. Havia no coração dele o quê? Respeito. Havia no coração dele uma reverência, por isso que Deus o abençoou. Quantas são as pessoas que estão saindo daquilo a qual Deus as chamou? E não estão trazendo para com a sua vida bênçãos, mas estão trazendo para a sua vida maldição, que não vem de Deus, mas por sair da direção do Senhor. O temor, ele anda junto com a obediência, irmãos. É algo maravilhoso. Mesmo que houvesse no coração lá de alguém, seja dos filhos, não, eles não podiam nem tocar. Se alguém tocasse naquela arca, ia acontecer exatamente o que aconteceu com Uzá. Se alguém abrisse para ver o que tinha dentro da arca, ia acontecer exatamente o que aconteceu com o povo de Bet-Semes. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Não permita que o temor seja tirado do seu coração. Que você ache que você possa fazer qualquer coisa e Deus vai ser, entre aspas, conivente. Não, a palavra de Deus, ela não muda. Nós não podemos perder o temor. Muitas vezes, sei lá, o pastor pela posição. Muitas vezes o obreiro, numa condição, acha que pode fazer. Não, nós não podemos. Nós estamos debaixo da palavra de Deus. Nós estamos em obediência à palavra do Senhor. E é sobre ela que nós devemos permanecer. Por isso que a Bíblia diz que quando o Senhor se colocou diante da casa desse homem chamado Obed-edom, Deus o abençoou. Querido, da mesma maneira hoje, não perca o temor, não saia, não vá além daquilo que a palavra de Deus ela declara. Não permita que o seu coração siga uma direção que não vem de Cristo. Quando nós pegamos a Bíblia, Josué nos dá algo importante. Pega o livro de Josué, depois eu volto lá em 2 Samuel. Livro de Josué, é o capítulo 5. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia é tremenda. O livro de Josué, ele está perto de que as muralhas de Jericó fossem derribadas, e o anjo de Deus vai aparecer a ele. Josué capítulo 5, pega em casa também, o versículo é o versículo de número 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não venho agora como príncipe do exército do Senhor. E disse ele: Não, mas venho agora, como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o rosto em terra e o adorou. E disse: O que me diz meu senhor ao seu servo?
Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que está é santo. E o que Josué fez? Assim. Por isso que há um temor, há uma reverência no coração. Aquilo que aqui é a palavra de Deus. E quantas vezes a pessoa, ela passa por cima da palavra do Senhor. Ela deixou de ter esse respeito por aquilo que a Bíblia diz, por aquilo que a palavra de Deus declara. Eu preciso tomar um cuidado muito grande com isso. Porque o temor, ele caminha junto com a obediência, irmãos. E nós não podemos perder esse temor. Volto a dizer, o que é temor? É um respeito. É uma reverência no nosso coração para as coisas do Senhor. Aquilo que você faz para com Deus. Você não faz de qualquer forma, você não faz de qualquer jeito. Não, você tem no seu coração um temor. Imagine que eu chego para vocês e falo assim: olha, irmãos, todos os dias nós vamos orar, 3 horas da manhã. E aí você está lá de pé, 3 horas da manhã, aí eu programo o celular para mandar mensagem automática para você 3 horas, ou o pastor está de pé, está lá orando, glória a Deus. E eu estou lá. Ou seja, eu estou perdendo o quê? O temor. Porque eu estou perdendo o temor. Eu não estou perdendo o respeito para com Deus. Mas como assim? Não vai acontecer nada. Acontece, irmãos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não aconteceu nada com isso, a pessoa vai caminhar mais fundo. Até um ponto que ela está tão fundo que ela já não consegue mais sair do buraco. Será que isso não tem acontecido no teu coração? Você tem falado coisas para com Deus e muitas vezes passa por cima. Desculpe a sinceridade. Estou nem aí. Você está perdendo o temor. Você está perdendo o respeito para as coisas santas de Deus. E nós precisamos tomar um cuidado com isso, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Eu não posso me colocar dessa maneira. Porque Deus nos céus, vimos há algum tempo atrás, Ele contempla a cada um de nós, Ele conhece a cada um de nós. Quando o anjo chega diante de Josué e diz: tira as sandálias dos teus pés, Josué, ele tirou as sandálias. Por isso que o temor, ele é acompanhado da obediência, irmãos. Isso me chamou muita atenção, a condição de usar, a condição de Obed-Edom. Pode ter surgido a curiosidade, mas ele não fez aquilo que não cabia a ele fazer. E quantas vezes a pessoa acha que por uma condição, às vezes pelo um tempo que ela está caminhando com Jesus já, ela pode fazer algumas coisas. Se o que você está pensando está contrariando a palavra de Deus, cuidado. Nós não temos esse direito. E eu não posso perder no meu coração esse temor. Às vezes a pessoa, irmãos, ela mente. Às vezes ela engana. E ela faz como se nada fosse nada. Ela está diante do Senhor. Ela está fazendo isso diante de Deus. Ela está fazendo isso diante da presença de Jesus, irmãos. Será que nós, como igreja, como é que o nosso coração, ele está reverenciando o Senhor? Ele está temendo a presença de Deus? Ele está respeitando a onisciência de Cristo? Jesus está presente. Você está se colocando diante dele. Aquilo que Pedro vai falar a Ananias e Safira: não mentistes aos homens, não mentistes ao pastor, não mentistes ao irmão, mas mentiste a quem? Ao Espírito Santo. E às vezes a pessoa ela vai perdendo, porque nós não podemos perder esse temor. Volta em 1 de Pedro, é o capítulo 1, versículo 17. Nós não podemos perder esse temor. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. E hoje eu preciso observar, eu não sei quanto tempo você já está caminhando com Jesus, mas se você está perdendo esse temor, fala com Deus, se coloca na presença de Deus, clame pela misericórdia, se aproxime de Jesus. Deus, eu quero de volta aquele zelo, aquele respeito que eu tinha para com as coisas do Senhor, aquele cuidado que eu tinha para contigo. Quando eu fazia um propósito com o Senhor, eu cumpria, seja de oração, seja ele qual for. Não importa. Eu colocava no coração para ir para a igreja, eu ia. Não importa. Eu lembro quando eu era membro da igreja, irmãos, podia estar chuva, podia estar caindo pedra. Se era o dia de eu ir para a igreja, eu não importava.
Por quê? Porque quantas vezes lá fora, no mundo lá fora, às vezes era principalmente sexta-feira, que era dia de bagunça, irmão, podia estar caindo o mundo lá fora. Isso não me impedia de servir o diabo lá fora. E como é que eu vou fazer menos para com o meu Senhor? E como é que eu vou servir menos para com Jesus? De maneira alguma. Isso eu coloquei no coração. Eu falei, de maneira alguma vou fazer a tua obra de forma fraudulenta. Hoje eu estava aqui preparando essa mensagem, estava orando, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua direção, Deus, me dá sabedoria. Deus, coloca a tua palavra, prepara o coração do teu povo, Senhor. Que o Senhor possa preparar, que o Senhor possa colocar as vidas que precisam ouvir. Não é de qualquer jeito. Mas eu preciso observar se o tempo ele não vai mudar isso. E eu preciso ter esse cuidado. Por isso que Pedro está falando, verso 17. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, durante toda a minha caminhada com Jesus, o que vai conduzir o meu coração é o temor. Por que o temor precisa estar no meu coração? Provérbios capítulo 16. Livro de Provérbios, é o capítulo 16. Livro de Provérbios, é o capítulo 16. Pega aí na sua Bíblia. Salmos, meio da Bíblia, à sua direita, você tem Provérbios. Provérbios, capítulo 16. O versículo é o versículo de número 6. Diz, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, o homem se desvia do quê? Do mal. Então, se nós perdemos o temor, nós não vamos nos desviar daquilo que é mal. É como se tudo fosse aceito para com Deus. É como se tudo fosse natural, fosse comum. Não é assim mesmo. Mas quando há o temor no Senhor, esse respeito, essa reverência, não, Deus, eu não vou tocar nisso porque isso é do Senhor. Não, Deus, eu não vou fazer isso porque isso é do Senhor. Eu estava conversando esses dias, ligando para uma irmã que ainda não está vindo para a igreja, e ela estava falando, pastor, olha, fique em paz. Eu falei, não, querida, eu só liguei para a senhora para saber se a senhora está tudo bem. Não, mas fique em paz porque os meus dízimos estão tudo aqui, eu não toquei em nada. Eu falei, não, querida, eu não liguei para isso. Eu não liguei, eu não liguei para isso. Mas você vê no coração o quê? Um temor. Para aquilo que é sagrado, aquilo que é do Senhor. Será que a pessoa está tocando naquilo que é de Deus? Às vezes situações que cercam, que nos envolvem, faz com que a pessoa perca o temor. Ela deixa se desviar das coisas do que é mal. Por isso que o temor no coração do homem, irmãos, o temor no meu coração fará que eu me desvie daquilo que é mal, daquilo que não é do Senhor. Ainda que haja no coração uma curiosidade, como os homens de Bet-Semes, para olhar o que há dentro da arca, não, mas isso, Deus ele é contrário, eu não vou agir nessa direção, eu não vou me portar dessa maneira. Não, o temor ele é conduzido pela obediência. Por isso a pessoa que tem o temor do Senhor no coração, ela vai obedecer, ela vai ouvir a voz de Deus. E nós temos que buscar. Mas vamos um pouquinho mais ainda. No livro de Provérbios, é o capítulo 14. Provérbios, capítulo 14. Livro de Provérbios. O temor, ele te livra do mal. Ele vai te livrar daquilo que é mal, das garras do inferno, das garras do diabo. Ele te livra. Provérbios, capítulo 14, verso 26. Diz, no temor do Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Quando o nosso coração ele anda com temor, nós andamos em certeza. Nós não andamos vacilantes, nós não andamos com medo, nós não andamos receosos, não, nós andamos em inteireza de fé, porque nós sabemos que Deus é conosco. Por isso, o coração firmado em temor, a Bíblia diz que ele vai estar firme diante do Senhor. Por isso é um perigo quando o coração ele começa a se escorregar por caminhos tortuosos. Ele vai perdendo esse respeito, esse zelo pela presença do Senhor.
esse cuidado pela palavra de Deus, de ouvir, de obedecer, de verificar se a pessoa está caminhando na fé, se ela está andando na presença de Deus, se ela está conduzindo diante do Senhor. Nós precisamos entender como é que está o temor de Deus no nosso coração. Será que estamos passando por cima da palavra do Senhor? Ou esse temor está queimando? Ainda há essa reverência, esse respeito? Se não há, volte, irmãos. Seja na condição de muitas vezes falar, seja de um irmão, seja de uma pessoa. Não, eu tenho que ter esse cuidado no coração. Eu não posso, não cabe a mim julgar. A Bíblia diz que eu não sou juiz. Não cabe a mim fazer isso. Por isso eu preciso ter esse temor de muitas vezes caluniar uma pessoa, de muitas vezes mentir a respeito de uma pessoa. A pessoa perdeu o temor, irmãos, está sem juízo. Está saindo daquilo que Deus a chamou. Ela está trilhando um caminho de morte. Porque se ela perde esse temor, a Bíblia diz que não vai haver firme confiança no coração dela. Vamos mais, pega aí a sua Bíblia, Salmos capítulo 34. Livro dos Salmos, capítulo 34. Eu vou ficar tudo do ladinho aqui. Salmos capítulo 34. Achou? Versículo é o versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E o quê? E os livra. Se o temor ele guarda você, o temor te dá livramento. O temor de Deus no seu coração traz livramento de Deus para com a sua vida. Porque você vai ter a presença do Senhor sobre você. E quando Deus olha, Deus está contemplando o nosso coração. Isso que é maravilhoso, irmãos. Como é que está o nosso temor diante do Senhor? Como é que está o nosso temor diante de Deus? Será que você já está nessa condição de prometer, de fazer algo para Deus? E muitas vezes não se importa se faz ou se não faz? Você passa por cima? O teu temor está enfraquecendo no teu coração. Mas é tempo de buscar o Senhor. Essa palavra vem para que venhamos despertar. Para que durante a nossa peregrinação nessa terra, nós não venhamos perder esse temor, essa reverência. Ainda que você possa ver escândalos, ainda que muitas coisas possam surgir, não permita que isso venha tirar o temor de Deus no seu coração. Quantas vezes a gente ouve, fulano faz isso. Irmãos, é ele e Deus. Não se enverede nesse caminho, não. Não vá por essa direção, não. Não permita que o temor do seu coração, ele se perca, não. Não, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Não, eu vou permanecer na minha direção, naquilo que eu aprendi, naquilo que Deus me mostrou, naquilo que Deus dirigiu. Não, eu não vou sair da direção do Senhor. Por isso, eu preciso desse temor. Vamos um pouquinho mais. No livro de Provérbios, capítulo 10, já vou terminar. Provérbios, é o capítulo 10. Volta lá em Provérbios. Provérbios, é o capítulo 10. O temor te livra do mal. O temor, ele te dá confiança. O temor, ele traz livramento. Provérbios, é o capítulo 10. Versículo 27. O temor do Senhor aumenta o quê? Os dias. Você quer viver pouco ou você quer viver muito? Então você precisa de temor de Deus no coração. O temor do Senhor aumenta os dias. Mas os anos dos ímpios serão o quê? Abreviados. O que é ímpio? Aquele que não respeita a Deus. O temor do Senhor aumenta os dias. Ele vai prolongar os seus dias sobre a face da terra, irmãos. É o que o temor de Deus faz no coração. A condição de ser querido para com o Senhor. O salmista diz que o Senhor, ele se mostra para aqueles que são seus. Ele se revela. E Deus quer olhar no nosso coração esse temor, essa reverência, esse respeito para com as coisas do Senhor, para com a obra de Deus, para com a casa de Deus, para com tudo aquilo que eu faço em relação ao reino de Deus. Nós não podemos perder esse temor. Nós temos que ser como Josué. O Senhor diz, tira a sandália dos seus pés. O que Josué fez? Josué tirou. A obediência vem ao coração, a pessoa segue aquilo que a palavra de Deus ela está declarando, ela vive a palavra, ela respira a palavra de Deus. Nós não podemos ser na condição dos homens de Bet-Semes, fazer aquilo que nós não fomos autorizados a fazer, olhar dentro da arca.
Nós temos que fazer como Obed-edom. Ele permaneceu na direção do Senhor. Por isso Deus abençoou. Ele não tocou na arca. Imagine, criança é o quê? Curiosa. Imagina. Criança é curiosa, irmãos. Ele tinha filhos. Com certeza os tinha. Imagina, deve ter sentado com os meninos, falado assim, tocar, vai morrer. Eu falo brincando, mas com todo o temor. A criança é curiosa, por natureza era curiosa. Mas nós não podemos perder o temor. Durante o tempo da vossa peregrinação, andai em temor. Muitos já não estão andando mais. Muitos perderam esse respeito, esse zelo, essa reverência para com o Senhor Deus. Estão perdendo, irmãos. Vamos no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Quando Salomão ele vai escrever Eclesiastes, você vai ver que a Bíblia diz que tudo aquilo que os olhos dele quiseram, ele não negou. Você lê o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão vai falar que a vida é vaidade de vaidade. E no final, ele vai assim sintetizar tudo. É tão tremendo isso, que ele vai falar exatamente tudo. Eclesiastes capítulo 12, versículo é o versículo 13. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, qual que é o fim? Temer a Deus. A pessoa ela pode ir por tantos caminhos, por todos os lugares, mas se ela perde esse temor, misericórdia. Salomão diz, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, mas uma coisa eu aprendi, que o temor, ele deve ser conduzido no coração. O fim é temer a Deus, versículo 13, e guardar os seus, porque este é o dever de todo homem. É o meu dever, é o seu dever. Que durante o tempo da nossa peregrinação, nós venhamos manter o nosso coração em temor. E essa reverência diante do Senhor, esse respeito. Ainda que você possa, às vezes, observar pessoas que perderam esse temor, já fazem as coisas de qualquer forma, já fazem as coisas de qualquer jeito. Mantenha o temor de Deus no seu coração. Não siga esse exemplo mau, siga aquele exemplo bom. Siga aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro. Nós precisamos observar. E quantos estão perdendo esse temor? O que é temor? Respeito. O que é temor? Esse zelo, essa reverência pelas coisas de quem? De Deus. Nós temos que buscar do Senhor isso, irmãos. Porque esse é um caminho que muitos estão trilhando. Esse é o caminho que muitos estão seguindo e não estão percebendo. E precisam voltar. Estão agindo, tratando, lidando com Deus como se fosse qualquer um. Lidando com Deus como se fosse qualquer pessoa. Não, Ele é Senhor. E nós temos que reconhecer a santidade de Deus, a grandeza do Senhor, a reverência do Senhor. Desculpe, sem querer falar de ninguém, não é o cara lá de cima, não, é o Senhor. É meu Pai, é meu Deus, é reconhecer no coração. Está se perdendo isso nos dias de hoje. Você quer ver uma coisa que tinha um costume natural, humano? Às vezes, quando a minha avó vinha para São Paulo, era costume dela. Às vezes chegava assim, benção, avó. E o que ela falava? Deus te abençoe, meu filho. Não é verdade? Hoje você vê pouco isso. E aí, velho, beleza? Vai se perdendo, irmãos. Coisa humana. Imagine em relação com Jesus. Será que você está perdendo o temor de Deus no seu coração? Será que você está perdendo o temor de Cristo no seu coração? Eu preciso observar. Você fala algo, você faz algo. Ou algo que você fazia diante do Senhor, você já não faz mais. Você está falando algo para Deus e não cumpre mais. E tanto fez, tanto faz. Cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E assim vai chegando. Deus abençoou a casa de Obed-edom. Porque ele estava com algo dentro da casa dele. Que ele não podia transgredir. A presença de Deus é sobre a nossa vida. Quando você anda na palavra de Deus, de acordo com ela, você vai ver, a sua vida vai ser uma bênção. A sua casa vai ser uma bênção. Respeite a Deus. Respeite a palavra de Deus. A tua casa vai ser uma bênção no nome de Jesus. Você pode ter certeza. A tua vida vai ser uma bênção no nome de Jesus. Amém? Volta onde nós começamos. Deuteronômios.
Livro de Deuteronômios, que Deus abençoe, capítulo 10. Volte, irmãos, ao temor. Deuteronômios capítulo é o capítulo 10. Eu me recordo, na época que eu era obreiro, quando o pastor me chamava, irmão, misericórdia, eu ia até tremendo assim, um temor grande. Mas eu tenho temor até hoje. Até hoje. Não vou chegar para o meu pastor e falar, não, chame ele de pastor, senhor. É um respeito, reconhecimento. Tenho temor, porque é um homem de Deus, é um servo de Deus. E quantas vezes você vê se perdendo isso? Misericórdia, irmãos. Só que estamos na direção errada. Deuteronômios capítulo 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor? A nossa mensagem aqui é o que o Senhor quer do seu coração. Que o seu coração respeite Ele. Que o seu coração reconheça Ele como Senhor, Salvador da tua vida.